excelentíssima senhora presidenta dessa sessão, excelentíssimos vereador Edir Salles, excelentíssimos senhores vereadores, está aqui o Vavá, Cabrabão, Ari Frendenberg, Natalin, né? A nossa vereadora Juliana Cardoso, sempre combativa. É uma honra muito grande poder fazer uso dessa tribuna, ainda mais com o tema e da forma que trago hoje algumas considerações que eu julgo e são de suma importância. Quero também agradecer o nosso irmão, companheiro de muitos e muitos anos, vereador Toninho Paiva, pela cessão do seu tempo. Senhoras e senhores, senhor presidente, senhores vereadores, quero comentar sobre uma das coisas mais importantes para nós e para toda a humanidade, que é a água. Muitos entendem que o que devemos preservar é a nossa riqueza da fauna, da flora, dos minerais, esquecendo-se de que é importante lutarmos pela preservação da água. Muito pode ser feito em termos de prevenção, para que possamos contar com esse elemento absolutamente vital por um tempo maior. Sabemos que o nosso corpo tem mais de 80% de água e que qualquer pessoa que esteja razoavelmente bem de saúde suporta mais de 20 dias sem comer nada, mas não resiste a mais de 3 dias sem água. Ela é fundamental. Mesmo quando você pensa em termos de fauna e da flora, temos que lembrar que estas só podem sobreviver se as águas forem preservadas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. Sabemos também que a lavoura não subsiste sem água. Quando as pessoas são infectadas por moléstias infecciosas graves, os micróbios são carregados pela água. As moléstias tóxicas mortais, como as moléstias infecciosas graves, são produto de águas contaminadas. Então, temos que tomar muito cuidado, preservando a potabilidade da água. É necessário que os nossos governantes, especialmente o prefeito, tomem cuidado com os mananciais que estão sendo devastados, porque com a vegetação devastada, secam os mananciais, acarretando consequente carência de água no abastecimento dos riachos. E nossa população é maior do que a de muitos países. É importante, assim, manter o abastecimento de água potável em nossa capital. Se persistimos em nos preocupar somente com as riquezas minerais, com a fauna e com a flora, esquecendo-nos do maior tesouro que são as águas de um país, estaremos levando a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, a uma situação bastante caótica em relação à sobrevivência do ser humano. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Este foi o pronunciamento feito pelo meu pai desta tribuna há exatamente 23 anos. Parece que é bem atual, não é? Portanto, eu gostaria de colocar aqui a reportagem da Globo, na manhã desses dias aqui, resumidamente, para que vejam a gravidade da situação da nossa água, da nossa saúde, por favor. Bom, agora nós vamos falar sobre a Prefeitura de Salto, que vai anexar as imagens aéreas feitas hoje do Tietê a um relatório completo sobre a poluição no trecho da capital ao município. O objetivo é chamar a atenção dos órgãos ambientais sobre a necessidade de limpar o rio para evitar desastres como o do ano passado, que matou 40 toneladas de peixes. A nossa equipe embarcou nessa viagem. Vamos voar com a gente, mas você vai ver cenas tristes da ação do homem na natureza. O que parece um lixão é um braço de um dos rios mais importantes de São Paulo. Este é apenas um trecho do Tietê. Para fazer um relatório fotográfico com a situação, o secretário municipal de Meio Ambiente sobrevoou o rio. Na capital, a água estava muito escura. O helicóptero passou por Santana de Parnaíba e Pirapora de Bom Jesus. O que chama a atenção é a quantidade de lixo no meio da vegetação. De um lado desta barragem, a mancha escura é de sujeira. Do outro, a espuma, que é poluição, deixa o leito do Rio branco. As imagens mostram o risco iminente.
muito material, muito resíduo flutuante parado nas duas barragens. São imagens que deixaram a gente bem chocados pela quantidade de resíduos que tem parados por aí. Há 10 meses a água ficou escura, assustou os moradores. Resultado de tanta poluição, 40 toneladas de peixes morreram. A CETESB, órgão ambiental de São Paulo, fez um laudo e responsabilizou 2 empresas estaduais de água pelo desastre. Elas deveriam ter feito a limpeza no leito do Tietê. As 2 receberam multas que somam R$500 mil. A cidade de Salto organizou mutirões para recolher a sujeira no ponto mais importante da cidade. Foram 10 dias de limpeza. Nas 2 ações, foram retiradas mais de 30 toneladas de resíduos, sujeira que vem das cidades no entorno de São Paulo e também da capital. Hoje nós temos aqui um odor muito forte, essa espuma que é poluição, e lá ao fundo a gente consegue ver que a água está cinzenta, mas a qualquer momento esse cenário pode piorar. O levantamento fotográfico que vai ser enviado aos órgãos ambientais e ao Ministério Público é um alerta para que o novo desastre ambiental não volte a acontecer. O governo do estado precisa ajudar os municípios a fazer essa limpeza, que isso não pode ficar a cargo só do município. E que se isso continuar na próxima chuva, que é uma tragédia anunciada da mortandade de peixes para o futuro, né? Isso já acontece todos os anos e cada ano pode vir com maior intensidade devido a essa grande quantidade de lodo, essa grande quantidade de lixo que na primeira chuva forte que tiver vai causar impacto e vai ter uma grande mortandade de peixe novamente. Tudo preto, né? Que dó. Bom, só que tanto a EMAI quanto o DAE informaram que já recorreram da multa aplicada pela CETESB. O DAE tinha a indicação no relatório da CETESB de criar um plano de desassoreamento para remover resíduos das barragens de Pirapora e Rasgão, em Pirapora do Bom Jesus, mas afirmou que ainda não tem novidades sobre esse assunto. Por favor, pode tirar uma reportagem mostrando que é o Rio Tietê, a preocupação da cor do Rio Tietê, que está cinza escuro, além daquelas espumas que se faz devido a toda a química jogada no nosso rio, através dos nossos córregos, aqui em São Paulo, através das nossas bocas de lobos, pelos esgotos clandestinos, vereador. Eu trouxe aqui, por que o rio está cinza? Olha a cor desta água, gente. Preta. Isso aqui é do córrego Tabatinguera. É o córrego que tem uma nascente na sua cabeceira, ele tem um pouco mais de 1 quilômetro e está a apenas 5 minutos do centro da nossa capital. Olha a cor da água. Aqui é esgoto puro. Aqui é esgoto puro. É bairro do Limão. Não é? E está a 5 minutos do centro da cidade. Está apenas a pouco mais de 800 metros do Rio Tietê. Este córrego cai no córrego do Mandaqui e que cai diretamente no Rio Tietê. E aí veio o meu pai há 23 anos, médico, não é? E faz aqui um discurso de preservação da água, chamando a atenção dos nossos mananciais da preservação. Lá a gente ainda tinha, aqui na Zona Sul, as nossas represas. E hoje, sabendo que está tudo invadido. Bom, isso me traz, já no segundo pronunciamento, vereador Ari, aonde eu protocolizo nesta casa e já colhi todas as assinaturas regimentais para nós iniciarmos uma comissão de estudos sobre a preservação da água e principalmente sobre a remediação das áreas contaminadas. Eu quero informar a Vossas Excelências que nós fizemos uma CPI sobre áreas contaminadas aqui nesta casa. Ao contrário do que se pensava, que nós íamos atrás de posto de gasolina, ao contrário do que se pensava, nós fizemos foi um excelente relatório baseado no que aconteceu na USP Leste sobre o translado de terras nesta cidade, que não para de crescer, e terras contaminadas, e disseminando as contaminações, e o ácido ascarel, e as pessoas que estão tendo câncer, uma moléstia gravíssima, as neoplasias,
as nossas crianças com problema respiratório, ainda mais nessa fase do ano que a gente está passando aqui com poucas chuvas e muita poluição. Ontem os pronto-socorros estavam sobrecarregados de crianças lá para fazerem inalação, não é? Quanta gente está morrendo quando as pessoas idosas estão morrendo de broncopneumonia, insuficiência respiratória. Então, gente, é super necessário que esta comissão, vereador Natalini, como médico, inclusive, eu lembro que o senhor trouxe o Algor aqui, o senhor foi eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente e eu com o senhor vice-presidente, e que naquela ocasião se falava já da camada de ozônio, não é? Desde então, Vossa Excelência tem feito um bom trabalho na Comissão do Meio Ambiente, mas eu trago essa contribuição com uma comissão de estudo. Se Vossa Excelência quiser encampar na sua comissão, conte com a colaboração deste vereador, porque esse mesmo pai aqui, que me deixa muitas saudades, ele me deixou algum aprendizado que eu absorvi, porque me deu todos os aprendizados, me arrependo de ter absorvido mais. E ele dizia o seguinte para mim: filho, o importante não é quem faça, e sim que se faça alguma coisa. Então não é eu que quero fazer, eu quero ajudar. Eu já levei para o governo, pedi que se fizesse, vereador Ari, vereador Cabrabão, vereador Vavá, conversei com o prefeito, ontem conversei com o Padilha, que foi ministro da Saúde, tentando sensibilizar. Nós precisamos ter um estatuto das áreas contaminadas na cidade de São Paulo, que não param de brotar. Nós não temos área para construir sequer um equipamento. Aqui na Zona Norte, para construir o Hospital da Brasilândia, tivemos que usar um clube escola, desmontar um equipamento para se fazer outro. Olha que fim chegamos na cidade de São Paulo. E tudo isso, vereador Natalini, que me precedeu, vamos por um debate político. O próprio vereador aqui, Vespo, né, que no calor de anteontem, quando nós estávamos falando da questão de gênero, colocou, pô, esse partido aí está no Petrolão, não é? Tem 20 e tantos partidos junto com o PT. Eu não digo que o problema é do PT ou desses partidos, que o partido não é o problema da instituição, não é a Câmara Municipal, não é a Câmara Federal, são as pessoas que fazem esses partidos e que são os corruptos e generalizam. Coloquei aqui, e pejorativamente ainda colocaram a minha intervenção, né, no setor da imprensa, é um estado de coisas que só nos motiva, esses acidentes, não nos desmotiva. Porque quando eu lembro que um garoto veio nesta casa, que veio falar da Uber, não é? Um garoto de 17 anos, o menino não tem a maturidade para discernir as coisas certas que acontecem aqui dentro dessa casa, e diz os vereadores votaram favoráveis aos taxistas porque receberam dinheiro. Ele ficou o dia inteiro na imprensa. Agora, o bom trabalho de cada um dos senhores, como falou Vavá, fica adormecido nesta casa, fica enterrado aqui nos anais dessa casa. Quem quiser tem que vir pesquisar, não é? Então é por isso que a gente não avança. Porque na realidade, vereadores, e Vossa Excelência, que discursa logo em seguida, eu me lembro que eu votei pela primeira vez no Collor, e desde então eu sigo os presidentes que sucederam. Desde então, só foi escândalo em cima de escândalo. Do Collor, depois o Fernando Henrique, que hoje não é o salvador da pátria, privatizou tudo, tivemos o caso do Civan e assim por diante. Então não podemos, em detrimento de um ou de um grupo, nós colocarmos todos ou como santos ou como demônios. O que importa é que o Brasil tem que ser acima disso. E nós temos que trabalhar para não acontecer essas coisas, que é fruto da corrupção. Na realidade, desde então eu ouço falar em apagão, por causa do apagão da moralidade, é da humanidade do homem, não de todos, claro. Eu ouvi falar sobre epidemia, tivemos a epidemia da dengue aqui em São Paulo, que é a epidemia da corrupção que está assolando esse país. Eu ouço falar agora das pedaladas, que é a pedalada da competência, da palavra dada não cumprida, a pedalada da ética, é onde polui os nossos rios e a gente vai morrer de sede, causando doenças para as nossas crianças, para os nossos filhos. É onde vem aqui os funcionários, que deveriam estar trabalhando agora, mas estão em greve. Olha que estado triste e infeliz desta nação. Aqui os da Previdência, que cuidam dos aposentados, do doente, estão aqui em greve, estão aqui pedindo melhor condição de trabalho. Enquanto isso, o doente não tem coisa pior,
do que o doente aposentado, do que o doente que já está combalido pela própria doença, do doente necessitado. E nesse instante, quem é que está atendendo eles? E eles estão aqui legitimamente procurando melhor condição de trabalho. Estão aqui legitimamente procurando melhor remuneração, porque são pais e mães de família e têm lá seus filhos. Senão se degringola e se acaba todo esse país. E vai acabar em quê? Em Rio Negro, cheio de cinzas, ou de fossa, para não falar de fezes. É isso que estão querendo fazer com a profícua política do povo brasileiro, que deu um imenso exemplo para o resto do planeta, de um povo que é um povo bom, é um povo que convive bem entre todas as raças, é um povo que assimila todas as culturas, é um povo que dá exemplo da paz. Olha, e estão querendo sufocar o Brasil, acabar Monteiro Lobato com a nossa Petrobras, fazer-nos ficar de joelho novamente ao FMI, é isso que querem? Que o Brasil se coloque, então, como aquela nação emergente, grandiosa da América do Sul, que era o líder da ALCA. Querem fazer o que com este país? Colocaram em último da fila novamente, porque tem aí uma meia dúzia não, infelizmente, uma grande parte dos políticos corruptos, dos apagões, então, das epidemias e das pedaladas. O que será dos nossos filhos? Agora, para os nossos netos, nós precisamos cuidar da nossa água. Está aqui, ó, córrego Tabatinguera. Isso aqui é fossa pura, infelizmente. Em pleno centro da cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do planeta Terra. A maior cidade da América Latina. Deveria ser a nossa capital. Vereador, véspera de Vossa Excelência, vai fazer alguma menção aqui? Não. Então, infelizmente, senhoras e senhores, nós não somos contra aqueles que buscam melhores condições de trabalho. Nós não somos contra aqueles que fazem greve. Ao contrário, a gente defende. É de direito um profissional ser valorizado. Ele só quer dignidade para ele poder exercer a sua profissão melhor até. Todavia, esse estado de desmonte de coisas que acontece na nossa política é como o rio Tietê, o importante rio de São Paulo, que é poluído pelos córregos, que são poluídos pelos esgotos clandestinos. E assim é a nossa política. A nossa política é contaminada. É contaminada numa simples boca de lobo, que tem lá um esgoto clandestino, onde moram os ratos da política. São esses que Vossa Excelência tem combatido. São esses que nós temos combatido. São esses que vocês vêm aqui para combater porque querem sustentar melhor com dignidade os vossos filhos e serem reconhecidos como bons profissionais, bons cidadãos e patriotas. Então é por isso que a gente fica até um pouco veemente quando a gente não quer nem desrespeitar o nosso trabalho e nem aceitar que desrespeite o nosso trabalho. Porque aqui é uma casa da democracia. Enquanto nós tivermos uma tribuna aberta nesse país, enquanto nós tivermos um parlamentar usando o microfone, nós temos democracia. Muito obrigado a todos os senhores e as senhoras por terem vindo e a todos os senhores e as senhoras por terem acompanhado o nosso pronunciamento. E vamos salvar a nossa água, porque estamos salvando as nossas vidas. Muito obrigado. Pela ordem.